Embarque conosco numa viagem arrepiante pelo coração tempestuoso dos oceanos, onde a fúria da natureza enfrenta a audácia humana. Imaginem ondas gigantescas desafiando navios, capitães desafiados pelo sono em meio a tempestades e janelas que cedem sob o poder do mar. Hoje mergulharemos nos piores naufrágios em alto mar, testemunhando o embate titânico entre a engenharia humana e a força indomável dos mares. Preparem-se para uma jornada épica, onde a grandiosidade e a tragédia se encontram nas profundezas implacáveis do oceano. O Lago Paranoá, um oásis de tranquilidade no coração de Brasília, foi cenário de uma tragédia esquecida, onde o sonho de um passeio idílico se transformou em pesadelo. Em 1980, o Titanic II prometia uma tarde de diversão e relaxamento. Mal sabiam os passageiros que seu destino ecoaria o nome infame de seu homônimo. Com o barco em movimento, a alegria era palpável. Contudo, sob a superfície da diversão, fatores de risco ignorados começavam a se alinhar. Uma combinação fatal de sobrecarga e falhas estruturais selou o destino do Titanic II, iniciando seu afundamento nas águas até então tranquilas do Lago Paranoá. Enquanto o Titanic II afundava, histórias de desespero e coragem emergiam, com passageiros e socorristas lutando contra o tempo e as águas. O rescaldo do naufrágio deixou uma comunidade em luto, questionando como uma tarde de lazer se transformou em tragédia. O Titanic II não apenas deixou marcas de dor, mas também serviu como um catalisador para mudanças significativas na segurança de embarcações recreativas. Anos após a tragédia, as águas do Lago Paranoá continuam a guardar as memórias daqueles que perdemos, lembrando-nos da fragilidade da vida e da importância da vigilância. A história do Titanic II permanece como um lembrete sombrio em um cenário de beleza, ensinando-nos lições sobre segurança, comunidade e memória. O Rio de Janeiro, conhecido por sua beleza estonteante e festividades vibrantes, preparava-se para dar as boas-vindas a 1989 com uma celebração que prometia ser inesquecível. Em 31 de dezembro de 1988, passageiros ansiosos por um réveillon memorável embarcaram no Bateau Mouche IV, sem imaginar o destino trágico que os aguardava. À medida que o barco navegava pelas águas calmas da Bahia, a celebração começava com promessas de um ano novo, cheio de esperança. De repente, o inimaginável aconteceu. Falhas graves de segurança e superlotação levaram o Bateau Mouche IV a naufragar, transformando a celebração em desespero. Enquanto o barco afundava rapidamente, esforços desesperados de resgate foram empreendidos. A solidariedade dos cariocas e das autoridades de resgate brilhou na escuridão da tragédia. A cidade acordou em luto, a dor da perda de 55 vidas marcando o início de um ano que começou com corações partidos. O naufrágio do Bateau Mouche IV não foi apenas uma tragédia, foi um grito por mudança, resultando em regulamentações mais rigorosas para garantir que tal desastre nunca mais acontecesse. Anos depois, o Rio de Janeiro não esqueceu as vidas perdidas. A tragédia do Bateau Mouche IV permanece como um lembrete doloroso, mas necessário, da importância da segurança e do valor de cada vida. Enquanto o Rio de Janeiro continua a celebrar cada ano novo, fazemos isso com uma memória coletiva das vidas perdidas e com um compromisso renovado de cuidar uns dos outros, garantindo que a tragédia do Bateau Mouche IV nunca seja esquecida. O Rio Amazonas, a artéria vital da América do Sul, palco de uma tragédia esquecida que reivindicou dezenas de vidas inocentes em 1981. Para muitos, o Princesa Amanda era mais do que um barco. Era um elo vital entre comunidades distantes, um portador de sonhos, histórias e esperanças. Em um dia fatídico de 1981, passageiros embarcaram no Princesa Amanda, ansiosos por uma viagem pelas imponentes águas do Amazonas, sem saber do destino trágico que os aguardava. Confrontado por uma tempestade violenta, o Princesa Amanda naufragou, arrastando consigo dezenas de vidas para as profundezas sombrias do Amazonas. Entre o caos e a luta desesperada pela vida, histórias de coragem emergiram, testemunhando a tenacidade do espírito humano contra as forças implacáveis da natureza.
O naufrágio do Princesa Amanda deixou uma cicatriz nas comunidades do Amazonas, provocando um luto coletivo e chamando atenção para a segurança do transporte fluvial na região. Na busca por justiça e respostas, o desastre do Princesa Amanda incitou mudanças significativas, visando a proteção de vidas inocentes nas vastas águas do Amazonas. Anos após a tragédia, as vítimas do Princesa Amanda são lembradas, suas histórias ecoando como um lembrete sombrio e um apelo à vigilância e ao respeito pela força da natureza. As águas do Amazonas seguem seu curso, como a vida que persiste e se renova, lembrando-nos da importância de cada jornada e da promessa de um amanhã mais seguro para todos. O Rio Amazonas, uma das maiores maravilhas naturais do mundo, palco de uma tragédia inimaginável que reivindicou centenas de vidas em 1981. O Sobral Santo II, mais do que um navio, era uma linha vital para muitos, transportando passageiros e sonhos ao longo do vasto rio. Em uma tarde típica, centenas de passageiros embarcaram no Sobral Santo II, ignorantes do destino cruel que os aguardava. A viagem tomou um rumo fatal quando o Sobral Santo II começou a afundar, lançando centenas em uma luta desesperada pela sobrevivência. Em meio à escuridão e ao caos, atos de coragem e desespero se entrelaçaram enquanto o rio reivindicava o Sobral Santo II e seus passageiros. O despertar foi sombrio. O desastre do Sobral Santo II se tornou um dos piores desastres fluviais do Brasil, deixando um rastro de dor e perda. A tragédia expôs falhas críticas na segurança do transporte fluvial, incitando demandas por justiça e mudanças rigorosas para prevenir futuras catástrofes. Anos depois, as vítimas do Sobral Santo II são lembradas, suas histórias gravadas nas águas do Amazonas e nos corações daqueles que sobreviveram. Enquanto o Amazonas continua a fluir, ele carrega as histórias do passado, lembrando-nos da precariedade da vida e da incansável busca por um futuro mais seguro. Budapeste, a joia do Danúbio, atrai visitantes de todo o mundo com sua esplêndida arquitetura e rios serenos. Mas em 2019, suas águas tornaram-se palco de uma inimaginável tragédia. O Rableani, tradução húngara para sereia, prometia a OS e seus passageiros uma experiência inesquecível pelas águas históricas do Danúbio, uma promessa que se transformou em desespero. Na noite de 29 de maio de 2019, o Rableani zarpou para mais um passeio. Entre os passageiros estavam turistas ansiosos por capturar a beleza de Budapeste à noite, incluindo visitantes do Brasil. Em questão de segundos, a serenidade da noite foi quebrada por uma colisão devastadora, lançando o Rableani e seus ocupantes em uma luta desesperada pela sobrevivência nas águas geladas do Danúbio. A rápida resposta das equipes de resgate e dos civis próximos iluminou a escuridão daquela noite trágica, enquanto lutavam para salvar o máximo de vidas possível. Nos dias seguintes, Budapeste e o mundo vestiram-se de luto. A tragédia do Rableani reverberou globalmente, unindo diferentes nações no luto pelas vidas perdidas. A busca por justiça e respostas começou, enquanto famílias e amigos das vítimas procuravam conforto na memória daqueles que partiram, incluindo os turistas brasileiros cujas vidas foram tragicamente cortadas. Enquanto as águas do Danúbio continuam a fluir, elas carregam consigo as histórias daquela noite trágica, lembrando-nos da preciosa fragilidade da vida e do poder do espírito humano em superar a adversidade. Em 1912, o mundo testemunhou o nascimento do RMS Titanic, o navio que prometia ser inafundável, uma maravilha da engenharia, destinada a conectar continentes, sonhos e destinos. Com mais de 2.200 almas a bordo, o Titanic partiu de Southampton para Nova York, numa viagem que entraria para a história, mas não como esperado. Enquanto o Titanic cruzava o Atlântico, a vida a bordo florescia, um microcosmo da sociedade da época, alheio ao destino que os aguardava. Na noite de 14 de abril, o sonho virou pesadelo. O Titanic encontrou seu destino fatal numa colisão silenciosa com um iceberg. Nas horas que se seguiram, atos de heroísmo e tragédia se desenrolaram sob um céu estrelado, enquanto o Titanic afundava nas águas gélidas do Atlântico. O mundo acordou em choque com as notícias do desastre. Mais de 1.500 vidas se perderam.
mas as histórias de sobrevivência, amor e perda ressoariam por gerações. O Titanic não apenas mudou o destino daqueles a bordo, mas também o curso da segurança marítima, tornando os mares um lugar mais seguro para todos. Mais de um século depois, o Titanic continua a capturar a imaginação e o coração do mundo, um lembrete eterno da fragilidade humana diante da natureza. O Titanic nos ensina sobre a importância da humildade, do respeito pela natureza e da memória daqueles que perdemos. Que suas histórias continuem a navegar em nossos corações. O Lago Vitória, um gigante tranquilo que repousa no coração da África, oferecendo vida e sustento. Mas em setembro de 2018, tornou-se cenário de uma das maiores tragédias marítimas do continente. O MV Nyerere, nomeado em homenagem ao primeiro presidente da Tanzânia, era mais do que um meio de transporte. Era um elo vital entre as ilhas do Lago Vitória e o continente. Em 20 de setembro de 2018, o MV Nyerere zarpou, carregado além de sua capacidade. Passageiros, mercadorias e sonhos amontoados em um espaço confinado, partindo para mais uma travessia. A viagem rapidamente se transformou em tragédia quando o MV Nyerere virou nas águas do Lago Vitória, arrastando consigo mais de 200 vidas em um piscar de olhos. A notícia do desastre se espalhou rapidamente, e o que se seguiu foi uma demonstração extraordinária de coragem e comunidade, com todos disponíveis se juntando para resgatar os sobreviventes das águas traiçoeiras. Nos dias e semanas que se seguiram, o luto tomou conta das comunidades ao redor do Lago Vitória, enquanto a nação e o mundo lamentavam a perda devastadora de vidas. A busca por respostas começou, com investigações revelando uma combinação fatal de superlotação, negligência e falhas operacionais, levantando questões críticas sobre a segurança no transporte marítimo. Na esteira da tragédia, um compromisso renovado com a segurança marítima surgiu, prometendo que as vidas perdidas no MV Nyerere não seriam em vão. Enquanto as águas do Lago Vitória continuam a fluir, a memória daqueles que perdemos no MV Nyerere permanece viva, inspirando uma jornada em direção a um futuro onde tais tragédias sejam apenas ecos do passado. 16 de abril de 2014, um dia que começou com promessas e sonhos, especialmente para centenas de estudantes embarcando no Sewol para uma viagem escolar à ilha de Jeju. O Sewol, orgulho da frota marítima sul-coreana, prometia uma travessia segura e agradável. Mas ocultas abaixo de sua superfície, falhas aguardavam, prontas para desencadear uma catástrofe. À medida que o Sewol cortava as águas tranquilas, risadas e conversas preenchiam o ar, um prelúdio inquietante para o terror que se aproximava. Subitamente, o Sewol começou a inclinar, uma virada fatal alimentada por excesso de carga e erros críticos de manobra. O caos se instaurou, enquanto a esperança começava a afundar nas águas frias. Enquanto o Sewol se entregava ao mar, uma batalha contra o tempo se iniciava. Resgatistas lutavam contra as implacáveis ondas, em uma corrida para salvar vidas. A nação ficou paralisada pela dor. Mais de 300 vidas perdidas, a maioria estudantes com futuros promissores, deixaram um vazio no coração da Coreia do Sul. A tragédia do Sewol desencadeou uma profunda introspecção nacional e a promessa de reformas rigorosas, para que tal desastre nunca mais se repita. Enquanto buscamos cura, as ondas do Sewol nos lembram das preciosas vidas perdidas e da incessante busca por um amanhã mais seguro. As águas do Sewol agora repousam em silêncio, mas as ondas de tristeza e as lições aprendidas ecoam, movendo-nos em direção a um futuro de vigilância e compaixão. 13 de janeiro de 2012, o Costa Concórdia, uma maravilha dos mares, inicia sua viagem pela pitoresca costa italiana, carregando consigo sonhos e expectativas de mais de 4.000 almas a bordo. Enquanto o Costa Concórdia deslizava sobre as águas azuis, passageiros e tripulação desfrutavam das promessas de uma noite inesquecível, alheios ao destino que os aguardava. A tranquilidade da noite foi abruptamente quebrada quando o Costa Concórdia encontrou seu infortúnio contra um recife oculto, uma falha de navegação que marcaria o início de uma catástrofe. Nos momentos seguintes, o caos consumiu o Costa Concórdia. O desespero se espalhou tão rapidamente quanto a água invadia o gigante tombado, cada segundo uma luta angustiante pela sobrevivência.
Enquanto a noite se estendia, heróicos esforços de resgate emergiam das trevas, uma luz de esperança para os aflitos e assustados passageiros e tripulantes. A tragédia do Costa Concórdia deixou uma cicatriz na indústria de cruzeiros e no coração da Itália, incitando luto, indignação e uma demanda global por justiça e reformas na segurança marítima. Anos após o desastre, o Costa Concórdia permanece uma sombria lembrança da fragilidade humana diante da natureza e da importância vital da responsabilidade e liderança em tempos de crise. O mar, em sua imensidão, continua a chamar, mas a memória do Costa Concórdia serve como um farol de vigilância. Um lembrete eterno para nunca esquecermos o valor de uma vida. O Lago Toba, o maior lago vulcânico do mundo, um oásis de tranquilidade e beleza na Indonésia, prestes a se tornar cenário de uma das mais dolorosas tragédias marítimas do país. O MV Sinar Bangun, um modesto ferry, servia como vital artéria de transporte para os habitantes do Lago Toba, uma ligação entre vidas e destinos. Em junho de 2018, passageiros se reuniram no MV Sinar Bangun, muitos retornando para casa ou em busca de aventura, desconhecendo o destino que os aguardava. Conforme o ferry navegava, o clima virou subitamente. O MV Sinar Bangun, sobrecarregado e mal equipado, lutava contra as crescentes ondas do Lago Toba. Em questão de minutos, o MV Sinar Bangun foi engolido pelas águas do Lago Toba, arrastando consigo mais de 160 almas, em uma luta terrível pela sobrevivência. Nos dias que se seguiram, o lago outrora pacífico tornou-se um mar de luto e desespero, enquanto a nação e o mundo lamentavam a perda devastadora. A tragédia do MV Sinar Bangun expôs falhas críticas no transporte marítimo da Indonésia, incitando clamores por mudanças profundas para evitar futuras catástrofes. Enquanto o Lago Toba continua a refletir a beleza do céu, também carrega as memórias daqueles perdidos, um lembrete sombrio daquela fatídica jornada no MV Sinar Bangun. Na calma que agora reina sobre o Lago Toba, ecoa o compromisso com a segurança e a memória das vidas perdidas, na esperança de que tais tragédias permaneçam no passado. 3 de fevereiro de 2006, o Al Salam Bocatio 98 parte de Duba, Arábia Saudita, rumo a Safaga, no Egito, carregando mais de 1.400 almas, entre passageiros e tripulação, em busca de um retorno seguro ao lar. Entre sorrisos e despedidas, pouco se sabia que esta jornada se tornaria uma das maiores catástrofes marítimas da história moderna. Sob a calmaria da noite, uma tempestade de falhas técnicas e decisões questionáveis se formava, preparando o palco para uma tragédia inimaginável. Em poucas horas, o Al Salam Bocatio 98 encontrou seu destino final nas profundezas do Mar Vermelho, selando o fatídico desfecho de mais de 1.000 vidas. Contra as adversidades, heróicos esforços de resgate foram mobilizados. Uma corrida contra o tempo em águas traiçoeiras, buscando um fio de esperança no horizonte. A nação se viu envolta em luto, uma dor compartilhada por milhares enquanto o mundo exigia justiça e respostas para evitar que tal desastre se repetisse. Da profundidade da tragédia emergiram lições cruciais, um legado de reformas destinadas a resguardar a segurança de incontáveis vidas em mares futuros. As águas do Mar Vermelho continuam a contar a história do Al Salam Bocatio 98, um lembrete eterno das vidas que lá repousam e da incessante busca da humanidade por um futuro mais seguro nos mares. Lançado em 1990, o MV Jula era mais do que um ferry. Era um símbolo de conexão e esperança, prometendo uma ponte sobre as águas para milhares de senegaleses. 26 de setembro de 2002, uma data gravada na memória do Senegal, quando o MV Jula partiu de Ziguinchor, carregado de sonhos e histórias, rumo a Dakar. À medida que a noite caía, o MV Jula navegava diretamente para uma tempestade devastadora. Uma força da natureza imprevisível que selaria seu destino trágico. No coração da tempestade, o MV Jula lutou, mas foi vencido pelas ondas implacáveis, virando e afundando nas profundezas escuras, levando consigo mais de 1.800 vidas. O amanhecer trouxe consigo a dolorosa realidade do desastre. O Senegal e o mundo despertaram para uma das maiores tragédias marítimas da história, uma perda inconcebível. A busca por respostas e justiça começou,
Um caminho longo e árduo para as famílias enlutadas, inspirando mudanças significativas na segurança marítima no Senegal e além. Anos após a tragédia, o Senegal continua a lembrar e a homenagear as vidas perdidas no MV Jula, mantendo viva a memória de uma noite que mudou muitas vidas para sempre. A tragédia do MV Jula permanece uma cicatriz profunda no coração do Senegal, mas também um lembrete da força, da resiliência e da esperança que nos guia em direção a um futuro mais seguro para todos. Por hoje vamos ficando por aqui. Clique no card na tela e veja mais vídeos do canal. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Até a próxima, amigos!